Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Hoje, quarta-feira da oitava de Páscoa, portanto, ainda é Páscoa. Celebramos durante 8 dias o mesmo dia, o dia em que o Senhor venceu a morte, em que o Senhor nos deu a certeza da vida eterna. Hoje, em nossa homilia diária, vamos nos aprofundar no amor de Deus através do Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículos do 13 ao 35, e nos diz assim: Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então, Jesus perguntou: O que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então, voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então, Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuiu-a. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém,
onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho hoje nos fala de uma caminhada que Jesus fez com dois amigos, com dois daqueles que caminharam com ele, que estavam do seu lado, aqueles que eram chamados de discípulos. Eles estavam caminhando rumo a um povoado chamado Emaús. Estavam tristes, estavam abatidos, estavam até mesmo decepcionados, porque já se faziam 3 dias que nada havia acontecido. Porém, eles não acreditaram nos boatos que já haviam sido levados adiante. As mulheres foram ao túmulo de madrugada e não encontraram mais o corpo do Senhor. Encontraram anjos que falaram com elas, elas voltaram, anunciaram, mas mesmo assim, eles não estavam acreditando. Caminhavam tristes, de repente. No meio daquela caminhada, Jesus aparece, caminhando junto deles. E Jesus se faz de bobo, pergunta por que eles estavam tão tristes, por que eles não estavam conseguindo compreender tudo aquilo que havia acontecido. E eles começam a dialogar com Jesus, e Jesus começa a explicar a eles sobre as Escrituras, de tudo aquilo que deveria acontecer com o Filho do Homem, com o Filho de Deus. Interessante. Meu irmão, minha irmã, quando nós estamos entristecidos, quando nós estamos abatidos, caminhamos e não conseguimos perceber a presença do Senhor do nosso lado. Isso é muito sério, porque essa realidade que aconteceu com esses 2 discípulos, ela também acontece comigo, também acontece com você. Quando nós estamos passando por uma grande tribulação, só parece, que o Senhor não está conosco, que o Senhor não está caminhando ao nosso lado, que o Senhor não está junto a nós para nos socorrer. Mas só parece, meu irmão, só parece, minha irmã, porque o Senhor se faz presente, o Senhor caminha conosco. Esses 2 homens caminharam com Jesus, porém, a tribulação, a dor, a tristeza, até mesmo a decepção não permitiu com que eles reconhecessem que ali, caminhando com eles, estava o próprio Jesus. Muitas e muitas vezes, eu e você também nos encontramos assim, tristes, abatidos, decepcionados. E o Senhor está conosco, o Senhor está ao nosso lado e nós não reconhecemos. Sabe, meu irmão? Sabe, minha irmã? Infelizmente, nós colocamos o nosso olhar no problema e tiramos o nosso olhar de Deus. Tiramos o nosso olhar daquele que é capaz de nos ajudar, de nos socorrer. Esta realidade, ela é por demais errada. Seja qual for a luta que você estiver
vivendo, seja qual for a batalha que você estiver enfrentando, não tire os seus olhos do Senhor. Não tire a sua confiança daquele que é capaz de dar a você a graça necessária. Quando Jesus caminhava com eles, Jesus explicava as Escrituras e o coração deles estava ardendo. Meu irmão, minha irmã, todas as vezes que o Senhor fala conosco, o nosso coração deve arder também. Infelizmente, nós deixamos os problemas nos sufocarem. Achamos que não temos mais solução, achamos que não temos saída, mas é um erro, meu irmão, é um erro, minha irmã. Não caia nessa armadilha, não caia nesta enganação. Sempre, sempre, sempre existe uma saída, sempre existe uma nova oportunidade, uma possibilidade. Às vezes, no meio da tormenta, no meio da confusão, nós não enxergamos. Caminhamos lado a lado com Jesus. O nosso coração até arde, mas nós não enxergamos, porque estamos focados no problema e não naquele que pode solucionar o problema. Esses dois só conseguiram compreender que era Jesus quando Jesus parte o pão e distribui a eles, assim como fez na última ceia. Sabe, meu irmão, sabe, minha irmã, que esse Evangelho nos ajude a entender que a todo momento, a todo instante, o Senhor está conosco. O Senhor está ao nosso lado. Venham as tribulações, venham as dificuldades, venham as barreiras que vierem. O Senhor está sempre ao nosso lado. Que você não desanime, que você não volte a viver a vida velha do pecado, que você tenha coragem de permanecer firme, fiel ao teu bom propósito de caminhar lado a lado com Jesus, de permitir que Ele possa fazer com que o seu coração também arda ao ouvir as suas palavras, as suas promessas. Que desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção e a proteção de um Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, Deus vos abençoe.